paz seja convosco, amém? Sejam todos bem-vindos ao canal Sob a Luz da Bíblia. E é um prazer estar estudando a Palavra de Deus com você. O meu nome é pastor Gilsivan Silva, amém? Meus queridos, hoje nós vamos tratar da organização da Bíblia. A organização da Bíblia. É muito importante você que é novo convertido e aí está começando no Evangelho, ou você que já tem um tempo maior, é muito importante que você saiba a organização da Bíblia. Então vamos tratar desse assunto? Mas antes disso eu queria te contar uma história rapidinho, para você entender a importância de saber a organização da Bíblia. Existia um jovem, bonito, novo convertido, ali há pouco tempo na igreja, e participando de um culto de domingo maravilhoso, louvores, orações. Aí o pastor sobe para pregar a palavra e pede para abrir a Bíblia no livro de Sofonias. Aí esse jovem, que sou eu, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, esse pastor tá meio doido, Sofonias na Bíblia não existe não. Não existe Sofonias na Bíblia. Aí na hora que eu olho pro outro lado, os irmãos já abriram a Bíblia, aí eu comecei a procurar também Sofonias, e não encontrava. Aí, meus amados, eu abri a Bíblia num livro qualquer e fingi que estava vendo o livro de Sofonias. Passei uma vergonha comigo mesmo. Fiquei muito constrangido e perguntei, que cristão que eu sou, que nem sei que livro que tem na Bíblia. Daí eu vi que era importante a gente estar estudando a organização da Bíblia. Amém? Então vamos lá então. Olha, a Bíblia é dividida em dois grandes blocos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, você vai ter ideia do seguinte, quando você olhar para o Antigo Testamento, você vai imaginar que Jesus está vindo. Quando você olhar para o Novo Testamento, que Jesus já veio. Por que Jesus está vindo? Porque no início ali da criação do mundo, no Jardim do Éden, o Adão e Eva andavam em harmonia com Jesus. Os dois andavam próximo ali, tinha uma convivência bacana e nada separava os dois. Aí veio o pecado e separou os dois. Então Deus não admite rebeldia. Então expulsou ali eles do jardim e houve essa separação, essa ruptura. Então no Antigo Testamento, você vai olhar para todos os livros que Jesus está vindo, tá? E no Novo Testamento, Jesus já veio, amém? Por que Jesus já veio? Houve a necessidade de religar o homem a Deus. E quem religa o homem a Deus é uma pessoa só, é Jesus Cristo, Ninguém vai ao Pai senão por mim, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Então vamos dar prosseguimento. Você fica com essa ideia de Jesus está vindo e Jesus já veio, tá? Então vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de deixar um versículo bíblico aqui para vocês. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para as boas obras. Meus queridos, toda escritura ela é boa para ensinar. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Talvez na sua Bíblia aí vai estar escrito assim, Bíblia de Estudo ou Bíblia Sagrada. A maioria está escrito Bíblia Sagrada. E o que significa a palavra sagrada? A palavra sagrada significa, meus queridos, aquilo que vem de Deus. Se vem de Deus, é divinamente inspirado, amém? Então Deus é a fonte. Deus ali utilizou mais ou menos uns 40 homens num período de 1500 a 1600 anos para compor a palavra de Deus, para que podemos ter essa Bíblia hoje na mão. Então Deus utilizou essas pessoas ali para que você pudesse hoje desfrutar dos ensinamentos da Bíblia. Agora, meus queridos,
Eu vou passar aqui a organização da Bíblia efetivamente. Você vai ter em mente também 5 tipos de livros, que é os livros da lei, livro histórico, livros poéticos, né? As poesias, as profecias, que vão ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Vocês vão ter essa ideia de 5 livros da Bíblia. Nós vamos tratar da composição do Antigo Testamento. E quais são os 5 livros da lei? Você pega e olha e fala assim, os 5 livros da lei, essa aí, para a maioria das pessoas que estão na igreja, é fácil. Mas para quem está chegando, tem um certo dificuldade, tá? Então você aí, que é novo convertido, fica tranquilo, é fácil. São Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros da lei, que é ali a palavra genuína de Deus. Agora vamos para os livros históricos, que são 12 livros históricos. Aqui vai tratar da história do povo de Deus. E Paulo nos ensina o seguinte, Paulo lá em 2 Coríntios já nos dá uma instrução. A instrução é, se os homens estão ali nos livros históricos, estão dando exemplo, estão sendo fiel a Jesus, a Deus, fiel ali no seu caráter, então eles são exemplos para nós. Se eles estão fazendo coisa errada, são aviso. Tenha isso em mente. Quais são os livros históricos? Os livros históricos são esses: Josué, Juiz, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. E tem a ideia que está fazendo a coisa certa, e assim, fez a coisa errada, aviso. Agora nós vamos entrar nos livros poéticos. E quais são os livros poéticos? Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses aí são os livros poéticos que a Bíblia tem. Pra você ter ideia, em Jó ele nos ensina a ser mais fiel a Deus, a estar ali diante do Senhor sem questionar, sempre estar obedecendo ao Senhor. O livro de Salmo nos ensina a passar pela prova dando glória a Deus, louvando a Ele. O livro de Provérbios nos ensina a relacionar com as pessoas aí fora, no mundo, entre aspas, né? As pessoas seculares. Então, o livro de Eclesiastes e Cantares vai nos ensinar um amor divino, um amor verdadeiro. Então tá aí os livros poéticos. Agora nós vamos entrar nos livros da profecia, que são os profetas maiores e os profetas menores. Mas antes, não pense que um tem mais importância do que o outro. Todos têm a mesma importância. A diferença é que uns têm muito capítulo e outros têm poucos capítulos. Os profetas maiores queriam detalhar mais. Já os profetas menores que conseguiu resumir, mandava já a mensagem mais com firmeza, né? Não entrava tanto em detalhe, olha, é isso. Os profetas maiores não, já entrava mais em detalhes. E quais são os profetas maiores? É Isaías, Jeremias, Lamentação e Ezequiel. Esses são os profetas maiores. Amém? Agora nós vamos para os profetas menores, que são o profeta Daniel, Oséias e Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sinfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. Então tá aí, meu querido, a organização da Bíblia no Antigo Testamento. Lembrando que você tem que ter em mente 5 tipos de livros: os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os da profecia, que é dividido entre profetas maiores e profetas menores. Vamos continuar então. Agora nós vamos por a composição do Novo Testamento. E o Novo Testamento também você vai ter a ideia dos 5 tipos de livros. O primeiro tipo de livro é os evangelhos, tá? Depois vem os livros históricos, depois dos históricos vem as cartas de Paulo, depois as cartas gerais e o livro de profecias. Então tem ideia, esses 5 tipos de livros. E o primeiro, que é o evangelho, a gente tem os 5 evangelhos, que chamamos também de evangelhos sinóticos, e quer dizer parecidos, não igual. Eles se parecem, eles se harmonizam entre si. E quais são? São Mateus, Marcos, Lucas e João.
Esses aí são os 5 livros que compõem os evangelhos, que fala sobre a biografia de Jesus. Quer conhecer mais o Jesus que você serve, o Jesus que cura, que liberta? Só você ler esses 5 livros. Aí nós vamos partir para o livro histórico. No Novo Testamento também tem livro histórico. E qual é o livro histórico? É Atos dos Apóstolos. Esse livro é maravilhoso. Ali vai contar a história. Lembrando que Paulo nos ensina a chave. Qual que é a chave? Isso aí, é essa mesma, a chave é essa. Se está fazendo a coisa certa, é exemplo. Se está fazendo a coisa errada, é aviso. Essa é a chave. Agora vamos partir, então, agora para as cartas de Paulo, ou a Epístola Paulina. Amém? E elas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Estas são as cartas paulinas, ali que Paulo escreve para as pessoas aonde ele foi abrindo o ministério. E a gente tem também as cartas gerais. Tem pessoas, teólogos aí, que gostam de chamar de outras cartas, ou a maioria chama de cartas gerais. Então eu vou ficar com essa terminologia de cartas gerais. Quais são essas cartas gerais? Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, depois 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Estas são as cartas gerais. Decorou aí? Bacana. Então agora nós chegamos no livro da profecia. Os cristãos hoje em dia têm medo de ler esse livro. Gostaria de lembrar que nós estamos falando da organização do Novo Testamento. Profecia, que o livro da profecia é o livro de Apocalipse. E hoje em dia os cristãos têm certo receio de ler esse livro. Queria falar para você que não precisa ter receio. Esse livro é lindo, ele tem uma simbologia. Então, às vezes você achar que está muito difícil de ler ele, pega um dicionário bíblico, põe do seu lado, você vai ver o tanto que vai facilitar a sua vida. Meus amados, então é isso aí. Tá aí a organização da Bíblia, né? Como que a Bíblia foi organizada para chegar até nos dias de hoje. Então, eu te agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até o final. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Agora, gostaria de mandar um forte abraço para o meu amado pastor Cláudio e a pastora Vânia da Igreja Batista Amigo de Jesus Cristo, a igreja a qual eu congrego, e também a Lavínia, seu esposo Elbert e seu filho Enzo, que congrega lá com a gente. Que Deus possa abençoar vocês, amém? Também gostaria aqui de estar mandando um abraço forte para o Rafael Kelvin, da Igreja Batista Atos 2. Um rapaz de Deus ali, futuro pastor. Amém, meu querido? Que Deus possa estar abençoando você. Dê um abraço aí também do pastor Tião. Amém? Pastor Tião, um abração para o senhor. Gostaria também de estar mandando um abraço também para o bispo Rodrigo e a bispa Jane, também que é da Igreja Atos 2. Amém? Que Jesus possa continuar abençoando o ministério de vocês. Gostaria de estar mandando mais um abraço para o pastor Edson, da Igreja Batista Filhos de Deus. Que Deus continue aí, pastor, te abençoando e cada vez mais para frente, hein? Glória a Deus, ministério abençoado. O pastor Jackson lá da Fé e Obra, um abraço, pastor, obrigado por estar me ajudando a compartilhar esse vídeo, essa ideia aí para todas as igrejas onde o senhor tem ido. Muito obrigado, hein, pastor? E também, meu querido, que eu gostaria de mandar um abraço especial para as pessoas lá em Angola que têm me acompanhado. Que Deus continue abençoando vocês. Para as pessoas de Portugal que têm aí me acompanhado, e alguns brasileiros ali nos Estados Unidos, né? Tem mandado aí falando que está gostando. Meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês.